Tem muitas pessoas que já estão desligadas dentro de muitas empresas, só que não chegou o dia de dizer tchau. Mas ela já está fora. Está totalmente desalinhada da cultura. Mas vai chegar o tempo de dizer tchau. Por mim, todo mundo era PJ. Para poder produzir e ganhar. Mas a gente tem que seguir a regra, e a regra é CLT. Tem que demitir, contratar, enfim. Como lidar com isso? Se você não é respeitado, se você não é reconhecido, se você não se sente bem, não vai ser o dinheiro que vai fazer você. A minha cultura não é abraçar a árvore, fazer sechonoye, fazer meditação. Minha cultura é vendas, assim, eu vim de lá. Então eu aprendi no angu e no tabefe, como a gente diz aqui. E aí eu pergunto a você, você ainda tem esse nervosismo quando aparece um negócio tão grande assim pra você tomar a frente ali? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cactus. E hoje eu tô recebendo aqui um cara que tem uma história de vida inspiradora, cheia de desafios, superações e sucesso. Ele já foi funcionário público, vendedor, hoje é investidor e um gerente de um dos maiores grupos aqui da região dos Inhamuns. E fora tudo isso, ele ainda tem tempo para servir a igreja. Eu tô falando dele. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Alana. Marcelo, quero iniciar o nosso papo de um jeito diferente hoje. Quero que você se imagine aí na fila de uma padaria e uma pessoa chega para você e pede para que você se apresente em 30 segundos. Quem é o Marcelo em 30 segundos? Falar de mim na apresentação, sobre a apresentação é um pouco mais difícil. Não estou muito habituado a isso. Mas eu sou Marcelo, casado com a Luana, pai do Esdras e do Arthur. Sou um dos pastores da Igreja Nova Filadélfia, embora não tão atuante quanto deveria. E também hoje como executivo do Grupo Souza Bastos, né, ali ao lado, auxiliando o Edmilson na gestão do grupo. Pastor, agora vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Você teve uma infância muito difícil, né? Assim, perdeu a mãe muito cedo, né? Perdeu a mãe ali aos 6 anos por câncer, né? Ela faleceu com câncer. E como foi a sua infância, assim, esse desafio? Você perdeu a mãe muito cedo, e aí, como foi a sua criação? Como você falou, né? Perdi minha mãe muito cedo e desafio, como todo órfão, né? Mas graças a Deus eu tive tenho uma família muito boa, estruturada, né? Os meus avós, meu tio, que foi muito importante na minha infância até a adolescência, me educando, ensinando, né? E para mim foi muito importante esse convívio, esse amparo que eu tive, né? Na ausência da minha mãe, a minha família materna me amparou e me educaram. Numa conversa que a gente teve, você me disse que lembra muito, né, apesar de ter pouca idade, é uma memória muito viva na sua cabeça, o falecimento da sua mãe e tudo. E como foi o impacto, assim, num dia você estava sendo criado pela sua mãe e no outro dia pelos seus avós? Assim, eu lembro muito bem da cena, me despedindo da minha mãe, o último dia que eu a vi no hospital, ela virou pro lado e pediu pra gente sair, tava eu e meu irmão mais velho, meu irmão mais novo tinha 9 meses. Nossa. E ela pediu para tirar a gente do quarto porque ela não ia aguentar se despedir, né? Tava muito fraquinha e tal. E eu lembro disso. Não dói, não dói, mas eu nunca esqueci, né? Eu era muito criança, então eu tenho essa memória apenas assim. E o que vem depois disso, já eu sendo educado logo pela minha avó, pelo meu avô e pelo meu tio Manuel, né? Que foi quem nos acolheu ali na casa deles. E já falando no seu tio, você me contou uma história que eu acredito que tenha sido o seu primeiro contato com, abre aspas, o mercado de trabalho. Seu tio te deu uma bicicleta e aí você começou a, abre aspas, de novo, trabalhar. Me conta como foi isso, conta essa história aí pra gente. O mundo era muito diferente do que é hoje, né? E aos 10 anos, assim, eu ganhei um presente, uma bicicleta. Mas não era para diversão, não era para ir buscar leite nos colonos, na casa de uma tia minha também, a tia Valdenora e o Didô. A gente saía às 5 da manhã para pegar esse leite. E a minha primeira experiência foi que o freio acabou no primeiro dia, né? E eu descia as ladeiras da Bernardo de Castro, onde eu morava, sem freio. Foi marcante, né? Foi o meu batismo de fogo. Então eu passei algum tempo fazendo isso. E pra gente era extremamente normal isso. As crianças antes, meu avô, meu tio tinha uma mercearia e a cultura daquela época era os filhos trabalharem com os pais, né? E graças a Deus, eles me apresentaram o trabalho muito cedo. E isso me fez muito bem no futuro, né? Isso trabalhou o senso de responsabilidade em você? Sim, absurdo, assim. Eu tenho uma história também, assim, disso. A gente fazia pastel lá.
quando era criança. E hoje o nosso chefe do Maria Bastos, o Juninho, Júnior Souza, um dos grandes chefes do Ceará, a gente e tinha aquilo como uma brincadeira, mas era sério. A gente fabricava mesmo pastel. Uhum. Passava massa no cilindro, produzia e tal. E quando ele foi embora para São Paulo, ele colocou na experiência de currículo dele que ele tinha experiência nessa pastelaria, que não era uma pastelaria, era uma mercearia, e tinha um display lá que vendia pastel, assim. E hoje ele é um dos grandes chefes do Ceará, inclusive é o chefe do Maria Bastos, ele que assina com maestria lá a nossa cozinha, e eleito até pela revista Veja, um dos renomados chefes do Ceará. Caramba. Né? E aí agora você falou de quando ele foi embora para São Paulo, mas agora me conta como foi essa fase, porque você morou boa parte da sua vida lá em São Paulo. Como foi isso? Que você decidiu que iria embora e como foi o rumo da sua vida a partir daquele momento? Para quem queria desafios maiores, na realidade crescer, eu imaginava ser assim, né? A gente tinha algumas limitações e tal nesse período dos anos 90, início dos anos 90. E grande parte dos nordestinos, cearenses, da minha família, todos moravam em São Paulo. Né? E a gente achava que São Paulo era o futuro, assim, a terra próspera. Como de fato para mim foi uma escola absurda. Eu saí de casa aos 15 anos, em fevereiro de 95, e retornei em 2009. Então, assim, já retornei em outra fase da vida, casado, com filhos. Sim. Você iniciou a sua frase falando de querer uma nova vida, uma perspectiva de vida. Você era um garoto. Você tinha 15 anos quando decidiu ir embora. Então, no seu ponto de vista, você acredita que... Porque naquela época, o pessoal que tinha 15 anos é muito diferente do pessoal que tem 15 anos hoje, né? Você acredita que tinha um senso tinha uma maturidade muito maior acima da média naquele tempo, pela sua história, pela sua, assim, o decorrer da vida, né? Pelas coisas que aconteceram. Não, olhando hoje, não. Zero, zero. Foi Deus que guardou e livrou. Óbvio que eu fui amparado também pela família. Quando eu fui acolhido na casa dos meus tios, primeiro na casa da tia Neme, depois na casa da tia Mercedes, tio Salles, junto com o Salles, hoje, que é o fisioterapeuta aqui da cidade. A gente dividiu o quarto por muitos anos. Na beliche, diálogos, então, conversa de irmão. A gente passou muitos anos ali, onde a gente construiu muito do que a gente era. Trabalhamos por anos também, por causa do meu tio Salles, como auxiliar dele na construção de templos, das igrejas. Por volta de 10 anos, nossos finais de semana foram em obra voluntária nesse sentido. E, sim, a experiência que eu tive nas casas deles foi quem me ajudou a me formar como homem, ensinando os caminhos, ensinando como se comportar, como agir, como viver em família, dando continuidade ao que eu tinha aprendido, óbvio, na casa do meu tio primeiro, dos meus avós aqui, que me criaram aqui no Ceará. Teve algum momento de rebeldia ali nessa adolescência? Muitos, assim. Eu era extremamente rebelde, revoltado. Quem olha não tem quem diga. Assim, eu tenho manchas horríveis no meu currículo com isso, com as pessoas, de má criação, de respostas. E é uma fase ruim no meu currículo, assim, que... Mas para minha vergonha e também para minha experiência... Amadurecimento. Óbvio, assim, óbvio. Eu muitas vezes constrangia as pessoas por falta de respeito, por... eu atribuo isso a um complexo de inferioridade que eu carreguei por muitos anos. E para esconder isso, eu era agressivo, queria me esconder atrás de outras coisas, como revolta, briga, valentia, para esconder a minha fragilidade. Foi isso que aconteceu muito comigo na minha adolescência e juventude. Reconhecer isso também é muito difícil, né? Mas é o primeiro passo também para... É um tratamento diário. Exatamente, para evoluir. E aí você tocou no nome, eu acredito que da pessoa mais importante da sua vida, que é a Luana, né? E conta pra gente como foi que vocês se conheceram, como foi essa história de amor de vocês. Eu e a Luana, a gente tem quase que é ligado umbilicalmente. A gente se conheceu na adolescência, dos 15 para os 16 anos, né? E começamos a namorar, isso em 14 de dezembro de 96. E de lá para cá a gente tem lutado para construir a nossa vida. Quase que não existe
vida minha sem a Luana, né? Uhum. Ela é muito do sucesso que eu construí de bom, do que há de bom em mim, devo muito a ela, assim. Ela se negou muitos anos da vida para que eu pudesse avançar, muito. Ela que criou os meninos, passei mais de 10 anos saindo de casa na segunda, voltando no sábado, dormindo fora, viajando para trabalhar, né, nesse período que eu passei pela Coca-Cola, Sim. principalmente. Muitos anos, assim, mas muitos, assim, muitos. Ao ponto de faltar no aniversário deles, reunião de escola, quando eles estavam doentes, nas carências, nas necessidades do dia a dia, a Luana enfrentou tudo isso sozinha. Você se culpa hoje por isso? Ah, não, serviu para fortalecer ela. Você vê que foi Né? uma necessidade, né? Ela ficou muito mais forte. Ela é uma mulher muito independente hoje. E isso eu devo. Ela deve ser esse duro processo que ela passou. E os meninos também são muito mais fortes hoje pela educação que ela deu. Que ela é muito forte também. E tem alguma ação que hoje, se você parar para analisar, você pensa, não, hoje eu faço isso para tentar compensar a minha ausência no passado? Não, a minha vida é dedicada a eles. Tudo de bom que tem em mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é deles, é para eles. E você não me diz como foi que vocês se conheceram, no fim das contas. Cara, a gente se conheceu, foi num culto festivo. Nós éramos da mesma igreja, do Sempre mesmo evangélicos, conjunto de né? mocidade. Eu era músico na época, muito fraco, mas sim, eu era um músico. E ela estava lá. E a gente era do mesmo ciclo. E acabou que a gente foi embora juntos. E a gente vai embora junto. Frio, São Paulo, a gente a pé, 15 anos, dá o braço para se aquecer. E a gente foi descendo e conversando para casa dela. E aí, quando a gente chegou lá, que eu fui me despedir, aí aconteceu assim. Ela, né, diz ela, né, que diz, vou dar uma chance para esse menino. E aí, dessa chance, a gente tá aí, né, há 30 anos. É tempo, viu? E qual é o segredo para manter assim essa relação tão forte durante tanto tempo? Eu acredito no amor que a Bíblia ensina. Né? E eu digo isso. Eu sou um casamenteiro lá da igreja, sim. Celebrações, cerimônias. A Bíblia ensina que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não suspeita mal, ele não folga com injustiça, ele não é leviano. Então, o que a Bíblia está falando sobre o amor, ele é um comportamento. Ele parte de uma decisão diferente da paixão. Sim. A paixão é atração, desejo, e nada contra as pessoas se casarem apaixonadas, mas contanto que amem. Sim. Né? Diferentemente das pessoas que só casam pela atração, pela conveniência, algumas coisas nesse sentido. E o que acontece comigo e com a Luana, a Bíblia diz a respeito do amor, a mais forte delas é que o amor suporta tudo. Quando se tem amor e você está apta a suportar tudo, então muito provavelmente esse relacionamento vai dar certo. Mas quando você coloca restrições no suportar, aí esse relacionamento, quando chegar e exigir de você esse limite que você colocou, ele vai ter um fim. Eu tô casado com fulano de tal, mas se algum dia ele deixar a toalha em cima da cama, isso está terminado. Isso para não usar traição ou agressão, eu não estou validando nada disso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que o amor suporta tudo. Então, quando você coloca isso, aí sim a palavra de Deus se faz valer até que a morte o separe. Porque não há outra opção. A opção é permanecer casado. E o grande desafio é permanecer casado e feliz. Não alegre. Não é piada. Não é festinha. É terremoto. É confusão. É briga. É discussão. É falência. É enfermidade. É dor. E essa viagem não é fácil. Né? Todos os dias, quando se termina o dia casado, a gente deve agradecer a Deus. Senhor, mais um dia nós vencemos. Sim. Porque não é fácil. Ninguém tem noção do tanto que a gente tem que se perdoar para permanecer casado. Nosso relacionamento, assim, que Deus continue nos guardando, mas é maravilhoso. Somos só nós dois hoje. Arthur está morando em Fortaleza, o Esdras tem a vida dele. Acaba que no final do dia, sempre é nós dois, no início do dia somos nós dois. E esse cuidado e essa durabilidade do nosso amor eu devo a Luana, porque eu
pai, sofri um pouco com a ausência do meu pai na infância e tal. E aí você tem aquela falsa impressão, eu quero dar tudo para os meus filhos que eu não tive, né? Sim. Fazendo, como diz aquele sheik lá de Dubai, que tempo bom transforma homens fortes Sim. em pessoas fracas, né? E os tempos difíceis é que transformam homens fracos em homens fortes. Então, esse benefício, esse mimo que a gente quer entregar aos filhos, acaba fazendo com que eles sejam fracos. E quem me ajuda e me policia e me corrige é a Luana. Ela que, ali de uma certa maneira, diariamente, olha, isso está errado, isso está errado, isso não pode, você não pode fazer isso vai interferir no nosso casamento, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, essas correções que ela vai pontuando, que para mim às vezes é amargo, é chato, é horrível, quer faltar paciência e tal. Mas que é edificante, né? Mas que é o correto, né? Então, assim, ela é a nossa fortaleza, né? A nossa casa, a Luana é quem é a coluna forte lá. Pilar de sustentação. É isso aí. E agora eu quero falar da sua carreira, da superação, porque você deu uma guinada de vida. Mas antes de a gente falar da sua vinda para Tauá, do seu retorno para Tauá, eu queria falar do seu... Você foi para São Paulo e tudo, e aí? Como foi lá? Trabalhou, não trabalhou? Ah, muito loucura, assim. São Paulo é um desafio, assim, cara. Você tem muitas opções, né, em São Paulo. Às vezes, para você morar um pouco melhor, você tem que morar um pouco mais afastado. E se você mora muito perto do centro, Zona Sul, fica muito caro. Então, a minha família foi morar em Itaquaquecetuba, região metropolitana. E isso demandava, porque eu entrava às 9 no correio, por exemplo. Eu saía de casa às 6 e pouco. Então, eu tinha que pegar o trem lotado. Nossa, caos. Todos os dias. Absurdamente cheio, que você não tinha local para sentar, óbvio que não existia essa opção. Levantou o pé, não baixa mais. Isso. Quem tiver curiosidade, coloca aí, trem horário de pico em São Paulo, você vai ver o que é uma loucura. Então, multiplica isso por 20 anos, né? Então, assim, você se obrigar a isso, para poder sobreviver, construir a vida, né? Óbvio que eu tive apoio da minha família. Quando eu casei, tive apoio dos pais da Luana, né, que nos deram suporte para que nós pudéssemos ter uma vida mais confortável. E em seguida a gente veio e construímos isso, trabalhamos, tivemos experiências e construímos a parte da nossa vida lá. Muito do que nós somos, nossos filhos nasceram lá, nosso casamento foi lá, a nossa igreja matriz é lá, nossa família está lá. Nossos amigos estão lá, pessoas a quem a gente deve muito, assim, que nos ajudaram desde do relacionamento, orientação profissional, cuidado, apoio financeiro, instrução, formação, tudo que nós conseguimos foi graças a esse apoio da nossa comunidade, que também é nossa família, né? Então, São Paulo é uma escola, assim. Mas quem morou fora de Itauá, por isso que valoriza tanto Itauá, por isso que a gente é tão bairrista, né? Que Itauá é o melhor lugar do mundo. Com certeza. Que é o paraíso na terra, que Itauá é maravilhoso. Então, assim, porque quem viveu fora e sabe o desafio que é. Causa de uma cidade grande, né? Exatamente, sabe o que é isso, né? E vê quanto Itauá é próspero, assim. Com certeza. Quanto Itauá é maravilhoso e tem muitas oportunidades, né? E a facilidade de acesso a tudo, né? A saúde, a educação, a tudo. E, Marcelo, em São Paulo, um dos cargos, assim, que você trabalhou por muitos anos foi de servidor público. Foi. Né? Conta aí como você chegou a esse cargo e como foi. Assim, eu, a Luana e um primo, um amigo, né, um irmão, o Juarez, jovens, acho que 20 anos, não sei se eu tinha 20 anos, apareceu a oportunidade desse concurso. E o concurso estava em alta, funcionalismo público também era uma carreira consideravelmente boa, razoável, e a gente foi estudar. E como educado no Ceará, lá em São Paulo, eu sempre fui um destaque na aula, assim, na escola. Assim, era um dos melhores alunos, tinha as melhores notas. Aqui em Itauá era mediano, assim, porque o cearense é muito inteligente, né? Mas lá em São Paulo eu despontava um pouco. Então, quando eu fui prestar esse concurso, eu fiquei muito bem classificado. E era para atendente comercial, aquele que fica no balcão, despachando na época carta, vendia telecena, carnê do baú. Era Correios? Correios.
passei, acho que uns 2, 3 anos nessa função. Depois, eu fui chamado para assumir o cargo de tesoureiro e subgerente de uma das agências mais tradicionais de São Paulo, que era a agência do Brás. Sim. Né? Trabalhei por muitos anos lá. E depois assumi Belenzinho. E assim fui. Passei 7, 8 anos. Chegou uma hora que eu disse assim, eu nunca ia passar fome. Eu ia comprar minha casinha financiada pela Caixa. Ia ter um carrinho financiado. Ia ter uma vida... Tava acomodado, né? Uma vida cômoda. Mas chegou o ponto de eu me sentir assim, cara, não tenho motivação mais para esse trabalho. Não consigo mais. Não me preencheu. Era muito ócio, assim. Era uma rotina. Era uma coisa que... muito maçante ali. Desgastante também. Foi uma época de implantação do Banco Postal, que é um banco digital na época. E a nossa agência foi modelo. Trabalho absurdo. E eu achei, não quero mais. Todo mundo, você é louco, você vai pedir demissão de um concurso. E como é que pode isso? Eu esperei muitos anos ser transferido para Tauá. Porque, como o salário era semelhante o do Ceará, obviamente que eu vindo de São Paulo, o salário para Tauá seria um bom salário. Como o pessoal aqui vive bem. Até porque o custo de vida aqui é mais baixo, Lógico, né? O pessoal dos Correios vivem bem aqui. Então eu tinha isso. Esperei 7 anos isso. E nada. Nada. Tô fora. Fui lá falar com o diretor, que é cearense. Disse, Marcelo, não faça isso e tal. Não. Quero dar baixa aqui. Não, nenhuma licença, não quero mais ter para onde voltar. Sim. Encerrar esse ciclo e vou atrás de outro. E aí eu tinha um amigo, Marcelo também, que era gerente de uma fábrica de autopeças e queria montar uma distribuição. Precisava de um representante que tocasse o negócio e ele daria uma participação. E casou. Eu aprendi muito com ele sobre vendas, sobre distribuição. E foi dali que surgiu essa vantagem de comercializar, de vender, de gerir. Assim, a gente parando para pensar, realmente uma loucura, né? Você, depois de tantos anos, largar não vou dizer uma loucura, mas é um ato de muita coragem, né? Você largar algo certo por algo duvidoso, que até então você nem sabia que ia existir, não existia nenhum duvidoso, né? E como foi essa conversa com a sua esposa, assim, de, olha, eu vou largar tudo? Rapaz, foi porque eu vivia trancado numa sala como essa, assim. Eu era tesoureiro de uma agência quase que bancária. E atrás de mim tinha um cofre com 8 portas. Era uma agência que tinha muito risco de assalto. Já tinha um histórico absurdo. E a gente estava num sistema que estava saindo meio que do DOS para esses novos RP que se usa hoje para gerenciar essa operação. Sim. E tinha um delay na transmissão de dados, no tráfego de dados. E o Correio é muito severo na questão de tesouraria. O que acontece? Você fecha o caixa, recolhe o dinheiro, finaliza o sistema. Se estiver faltando, você tem que pagar. Sim. Se sobrar, você lança e recolhe para a tesouraria. Não é para compensar o que faltou antes. E nessa, meu caixa oscilava muito. O dos atendentes oscilava muito. Era uma questão de implantação na época. Isso era em 2000 e pouco. Isso me dava muito estresse. E eu tive uma crise de estresse. Ao ponto de eu pensar que estava com o nariz inflamado, ouvido. E fui ao médico. Adoecer mesmo. Adoeci, fiquei doente. E fui ao médico e ele disse assim... Cheguei discutindo até com o médico porque ele queria me dar uma bezetacil. E vou te dar, mas você vai dar bezetacil em mim, você tá ficando louco, você não colocou a mão em mim, quero falar com o diretor do hospital. Quando eu cheguei, o diretor disse, sobe aqui na maca, sentei, abriu a garganta, olhou aqui, mas isso tudo para me acalmar, tava muito nervoso. Era quase uma crise de pânico, na época não tinha, e não existia... Uma ansiedade evoluindo, né, para ansiedade, pânico. crise de pânico e tal, perto de uma depressão, pelo estresse, né? Muito jovem também. E ele olhou para mim e disse, você tá 5 dias afastado, você vai tomar esse calmante. Você tenha cuidado com a sua saúde, senão você vai infartar. Nossa. Na época tinha tinha quantos anos? 28, 27 anos. Novíssimo, né? E eu disse, caramba, vou morrer por causa disso aqui. Não quero mais isso aqui pra mim, não. E aí foi... E a Luana... na realidade, eu nem lembro muito dessa parte da conversa com a Luana, sabe? Mas ela me apoiou. Ela viu o estado que eu estava, assim, também. Eu não estava bem. E aí surgiria essa nova oportunidade que nos ajudaria bastante a
É tanto que nos ajudou muito a tomar a decisão de vir para cá. E até hoje existe essa parceria lá com essa... Não. Não? A empresa continuou chamando MM, mas o Aham. nome do rapaz lá também é Marcelo Mendonça. Ah, Aí ficou MM, mas existe um amigo e tá lá. Ontem mesmo eu falei pra Luana, eles fizeram eles fizeram um retrofit na marca. Eu vi lá, eles mudaram, mudaram. porque eu que tinha criado, o logo Uhum. ainda foi o que eu tinha criado. Mas eu vi agora, eles Mudou. fizeram um retrofit aí, eu desejo sucesso pra ele. Então, pra você foi tranquilo, assim, sair de uma gerência pra ser representante de vendas. Total. É. Básico. Você saiu de um caos. Fiquei encontrei paz. Você saiu de um caos lá em São Paulo e veio pra outro caos aqui. Não, na realidade, assim, eu trabalho muito hoje, temos muitas responsabilidades, mas quando você gosta do que faz, é motivador. Prazeroso. É prazeroso, assim. É como jogar futebol, é como fazer musculação, é como andar de bicicleta. A pessoa fala assim, esse final de semana vi uma turma aqui de Itauá, fez um tour de 190 quilômetros de bike. Nossa, Devem ter chegado aqui destruídos, com certeza. mas prazeroso. Com certeza. Né? Prazeroso. Então não tem Saber que venceu aquele desafio, né? não Dado a tem si dor mesmo. no prazer. Tem esgotamento, tem cansaço, tem estresse. Eu costumo dizer que é como um jogador de futebol. Nós profissionais, assim. O peladeiro que brinca ali, ele vai, não bota o pé em toda Sim. dividida, não entra de carrinho em todas, não vai para quebrar ninguém nem ser quebrado. Os conscientes, né? Já o jogador profissional, não. O jogador profissional sabe que cada dia, cada partida que ele disputa é um dia de vida útil que ele tem. Sim. Né? Porque você vai por tudo ou nada. Saem contundidos, rompimento de tendões, lesões. Por quê? Porque tem que deixar tudo ali. Com certeza. Né? E quando a gente vai para o trabalho, a gente vai para deixar tudo lá. Tipo, não pode guardar nenhum. Vou Deixar pra economizar amanhã. essa energia aqui, não. Se você não der tudo que tem, assim, Nem vá, né? o excelente não vem. É, Se conformar com o bom, né? Eu vi até republiquei esses dias uma frase que é: quando você faz algo por amor, nem o cansaço tira o brilho dos seus olhos. E isso é muito real, porque eu brinco que se eu não tiver na correria do trabalho, eu enlouqueço. E eu consigo identificar isso em você, que é muito prazeroso. A gente chegar no final do dia e dizer, valeu a pena. Hoje eu fui útil, hoje eu agreguei. Então, acho que não tem prazer maior nessa vida que isso. E você veio para Tauá, né? E o seu primeiro emprego aqui em Tauá foi de representante também. E aí, como foi essa caminhada aí? Ninguém me conhecia profissionalmente. Né? Eu precisava de uma porta, né, para mostrar o meu trabalho. E através de umas amigas, a Josiane e a Poliana, eles me apresentaram o supervisor Leudo, que é um grande amigo até hoje. E surgiu uma representação da Balduco e da Pedigree. E a Poliana até conta, né? A Poliana, vereadora lá da igreja. Ela conta, nesse período ela engravidou do David, meu primo. Né? Eles estavam começando a vida ali. E eu não tinha moto para fazer rota. Eu só tinha carro. E era muito caro fazer rota de carro. E eu fiquei trabalhando de carro o período que ela ficou trabalhando. E ela pegava carona comigo, que a gente fazia a mesma rota. Ela era representante da Havaiana e eu da Pedigree e da Balduco. Então, a gente atendia os mesmos clientes com pastas diferentes. Ela conta que nesse período a gente... né, eu pude estar dando esse suporte para ela lá. E foi muito rápido isso. E aí eu tive a oportunidade na Coca-Cola. E aí foi onde as coisas começaram a mudar radicalmente, assim. Eu entrei numa companhia que talvez, se falando de agressividade de vendas, seja a maior do Brasil. Assim. Foi aí que eu falei do caos. Você saiu do cansaço mental lá pra vir pra outro. Mas te moldou. Total, assim. Agora conta pra gente essa experiência aí. A gente chegou a um desafio muito grande, né? Valdizar, Dona Alda, que eram os distribuidores oficiais aqui de Itauá, tinha uma área muito extensa. Eles atendiam toda a nossa região dos Inhamuns, Tauá e até Campos Sales, divisa com o Cariri. Então, a gente estava lá em Santana do Cariri, diversas cidades. E a Coca-Cola tem uma particularidade que é atender cliente a cliente. Então, nós tínhamos 3.600 clientes. Nós tínhamos a obrigação de atender presencialmente todos eles. Então, o nosso time de vendas era muito distribuído assim. Uma rota aqui com os vendedores e supervisor
e lá uma outra rota, um outro vendedor e outros supervisores. E isso tudo era monitorado pela companhia, que mandava mensalmente um coordenador de vendas e, periodicamente, o gerente regional de vendas e até diretores de vendas. Então, aí começa a brincadeira, né? Porque, vender Coca-Cola é fácil. Vender Coca-Cola é muito fácil. Vender Coca-Cola não precisa, assim. Nós estamos falando de estratégia de venda. Sim. Estamos falando de participação de mercado, de dominar 80% da exposição de produtos, de ter dominância dentro do freezer do cliente, de colocar os equipamentos na primeira posição para gerar venda por impulso, de estar bem posicionado para as pesquisas da Nielsen, que mede o share de participação de mercado. De fazer a precificação correta e não porque o produto tem muito valor agregado e você poder usar o markup ou a margem que você bem quiser. Não, convencer o cliente a usar o markup que a companhia quer que ele use. Então, assim, é uma forma que você chega lá, meu amigo, eu comprei, paguei, o preço é meu. E a gente ouve muito isso. Não, amigo, é porque se você fizer isso, o produto vai ficar inacessível, e aí ele vai perder mercado, e daqui a pouco a marca vai se acabar. Então, convencer, conquistar, e esse desafio diário. Instalação de equipamentos, manutenção disso, não invasão, que é ter produtos de outra marca dentro do equipamento, ou dentro do espaço estabelecido, para o que eles chamavam na época de fotografia de sucesso. Medir quais as marcas têm que estar à disposição delas, a quantidade, a validade disso, as avarias. Então, assim, tem toda uma estratégia e produtos novos. A gente fez a implantação de Heineken aqui, que hoje é um grande sucesso de vendas, mas no começo vencia. Ninguém queria comprar Heineken. Então, vencia no chão da distribuidora. E hoje falta produto, né? Você vê o que é a estratégia. Coca-Cola Zero era absurdo, assim, ninguém queria comprar. E a Coca-Cola foi criando estratégia, colocando na primeira posição, da esquerda para a direita. Quando se abre o freezer, você daria de cara com ela, na altura dos olhos. Cheio de estratégias que ela ia se posicionando. Comunicação externa, preço atraente. Muitas e muitas e muitas estratégias que a Coca-Cola é faixa preta nisso. Com certeza. E as dificuldades dentro disso, assim, porque, como você mesmo disse, as pessoas acham que vender é você ir lá oferecer um produto, quis, beleza, não quis, tá ok. Né? E tem toda essa estratégia. E você lidou bem com isso? Porque eu sei que você a sua equipe, não você, né? Foi eleito... Nossa equipe, até hoje, né? A equipe de Itauá é até hoje uma das melhores equipes do Ceará. Mas de forma individual, assim, você foi eleito 11 vezes consecutivas, não foi? O melhor vendedor? Não, fui supervisor. Supervisor. Quando houve essa transição, eu passei um período na atual distribuidora e lá tem um ranking mensal. E nós ganhamos o ano inteiro, assim, esse ranking. A sua equipe? A minha equipe, sim. E hoje ainda tem muita gente de sucesso lá, que continuam, porque essa equipe veio junta a 2010. Os caras estão lá há 15 anos juntos. Então essa equipe é muito boa, muito boa. Tenho amigos lá que continuam ainda e esses caras arrebentam, assim. Então, a nossa equipe de Itauá, nós não perdíamos o ranking para ninguém. Como hoje, assim, no começo disso, nós tínhamos uma equipe muito, muito coesa, muito fechada. E isso é cultura. Então, nós não tínhamos preguiça. Liderava essa equipe eu, Michel, Pedrosa, são amigos que a gente tem hoje. Mas tinha cara muito experiente, como Cleilson, Lucas, Neguinho, Wesley. Muita gente boa. Muita gente boa, assim. Então, nosso time era fechado. E a gente fazia acontecer mesmo, assim. A gente saía com o desafio e voltava, mas nem sempre foi assim. Né? Teve um caso que nós fomos para uma convenção no Iguatu e um grande gerente nosso, o André, que é um professor que eu tenho na vida, assim, chamou a nossa equipe lá e disse assim, no meio de todas as equipes do Ceará. Então, queria pedir para a equipe de Itauá ficar de pé. A gente ficou de pé lá na convenção. Todos orgulhosos. Sabia o que viria. Eles estão vendo esses caras aí, são os últimos do estado do Ceará. Pior resultado.
Meu Deus do céu. Eles não sabiam onde colocar a cara e tal. Todo mundo ficou olhando assim. Não, Meio lembrando atônito. que foi antes deles ganharem esses títulos. Sim, Isso aí foi sim, sim. Nós antes. éramos o último. Penúltimo, assim. E ele disse, tá, mas olha de novo para eles aí. O pessoal olhou. Eles vão voltar aqui como primeiro. E de fato aconteceu. Ele estava assumindo. Foi uma forma que ele encontrou Te de motivar. nos motivar na agressividade, assim. Porque lá não era brinquedo, não, assim. A época não era, não existia os limites que a gente tem de hoje, Impõe hoje, né? como limites que tem um limite da agressividade benéfica que ela motiva, né? Sim. Porque tem pessoas que são motivadas pela pressão, outras pelo reconhecimento, Uhum. outras pela instrução, outras por passar estratégia, outras pelo apoio. Então, existem diversas maneiras de motivar uma equipe, né? Sim. Nem todo mundo é igual. Existem perfis diferentes. Por isso a importância de identificar, né, esses É. perfis para saber como tratar. E você falou que a sua equipe foi eleita, né, várias vezes depois disso. E você era o gerente, né, É o o supervisor. supervisor dessa equipe. E o que te diferenciou? Porque além da equipe ser eleita várias vezes assim a melhor, vocês também, como foi dito, vocês quebraram um tabu ali, um tabu não, perdão, vocês quebraram uma corrente ruim de ações ruins que vinham de outra gestão, mudaram aquilo. E o que você acha que você fez de diferente? Qual foi o seu diferencial ali dentro que contribuiu para essa mudança positiva? Não só na sua equipe, mas em toda a gestão, né? Alana, assim, dizer que é pontual, que eu mudei, eu aprendi uma coisa com o Bernardino. Falaram assim pra ele: Bernardino, você ganhou 7 medalhas olímpicas, né? Ele disse: não, eu ganhei uma. O meu time ganhou 6. Eu ganhei uma como jogador. E treinador não ganha medalha. Uhum. E de fato é isso, assim. Eu tive a sorte de estar naquele time. Eu tive a sorte de estar capitaneando aquele time. Óbvio que eu devo ter tido, não. Eu tive a minha contribuição. Eu sempre tive muito prazer no trabalho, né? Sim. E eu tive a sorte de cair com aquele time. E aquele time até hoje, né? Eles estão lá ainda. Eles estão lá ainda. Aquele time, eu tive a sorte de cair com eles e aprender muito com eles. E eles me carregavam, assim. Uhum. Eles me carregavam. Eram muito bons, assim, no que faziam. Não tinha desafio perdido pra gente. Não tinha desafio pra gente. Não tinha. A gente, além de muita diversão, a gente era muito jovem também, né? Sim. Não tinha muito senso de responsabilidade, assim, o risco que a gente corria, mas a gente entregou. Isso para mim foi uma das grandes ferramentas. E quando as pessoas falam sobre executivo, gestor tal, gerente tal, esse cara é diferente, esse cara. Tem pessoas que são vaidosas. Sim. E de verdade, do coração, eu não tenho essa vaidade, não, assim, de ser o camisa 10. Uhum. Para mim, o camisa 10 do nosso time é quem vende. Com certeza. Esse cara, quem vende, é quem merece a plaquinha. É quem vende, é que merece o aplauso, o pódio. Nós temos o mínimo que nós podemos fazer é dar suporte. Com certeza. Porque o vendedor é o brilho, assim, como esse estúdio. Essa decoração, essas coisas lindas. Óbvio que é sustentado por colunas. Sim. E a coluna não aparece. Ela tem que ter essa humildade. Sim. Saber que ela é responsável pela sustentação, mas não aparecer. Tomar o lugar de quem deve estar na frente. Quem deve ser o destaque, de quem deve fazer a apresentação, de quem deve abordar, de quem deve fazer acontecer, que é o nosso vendedor. Então, quem vende merece todos os louros, merece ganhar melhor do que todo mundo. Sim. Quem vende merece tudo. Tudo a quem vende. É quem faz acontecer, Quem faz né? acontecer. É o camisa 10 do time. O camisa 10 do time é quem vende. Com certeza. Então, vou reformular minha pergunta, então. Porque eu ainda quero saber do Marcelo como líder. Porque, assim, beleza, a equipe vende, a equipe massa, porque não tem como uma equipe fazer só com um, né? A equipe já diz por si só, são várias pessoas trabalhando em prol de um único objetivo. Mas existe a pessoa quem diz, vamos juntos, entendeu? Que vamos ali, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado. E como você liderava essa equipe, assim? Porque a gente sabe que na Coca, naquela época, era uma doutrina muito rígida, né? De humilhar mesmo, ali, cobrar e tudo.
E você tratava eles de uma forma diferente. Você acredita que foi isso que fez acontecer o negócio? Também, assim. é, a gente, eu acredito e aprendi isso, né? Que se as pessoas estão bem, o resultado vem. Uhum. Se as pessoas estão bem, o resultado vem. Não tem como não vir. Só tem duas maneiras da pessoa não agir, assim. É porque ela não sabe ou porque ela não quer. Se ela não sabe, nós temos a obrigação de ensinar. Mas se ela não quer, então está na hora da gente trocar. Para evitar falta de respeito, para evitar desgaste pessoal. Então, assim, eu costumo dizer que, assim, se você pegar o Neymar e o Zezé de Camargo, Sim. e der a camisa 10 do Santos pro Zezé de Camargo, e der o microfone pro Neymar, o Neymar vai morrer de fome. Com certeza. E o Zezé de Camargo também, com a camisa Uhum. 10 do Santos. Então, cada um no seu quadrado. Sim. Cada um tem que estar no seu quadrado. Tem pessoas que procuram emprego pelo salário. E a necessidade obriga as pessoas a fazerem isso. Eu topo tudo. Eu aceito qualquer coisa que seja honesta, desde que seja correta. Eu topo tudo. Mas a pessoa não é para aquilo. Ela é tímida, ela é retraída, ela não é boa de comunicação, que é perfil, não é capacidade. Sim. Então, se você colocar ela de frente de uma loja para receber as pessoas, bom dia, eu sou Marcelo, como é o seu nome, do que eu posso te ajudar hoje? Que bacana, teu cabelo tá bonito, como você tá bem vestido e tal, tem uma peça que combina super com você. Uma pessoa tímida, como ela vai fazer isso? Pela necessidade, ela se obriga. Mas vai passar o tempo e ela não vai cumprir os desafios. Ela não vai evoluir, ela não vai escalar. E aí, se você pega essa pessoa, como era o meu caso, e tranca ele dentro de um cofre, ele passar o dia contando dinheiro, contando selo, fazendo lançamento, contrapartida, conciliações bancárias. Vai matar. Eles iam me matar dentro daquele cofre. Eu nunca seria o mesmo. Sim. Então, assim, não era só pelo dinheiro. Não vale a pena. Né? Tem até umas histórias, é cheio de história isso. Assim, você quer trabalhar com a gente? 50 mil o salário. Lógico, quem que não quer um salário de 50 mil? É honesto? É honesto. Tem vulgaridade, alguma coisa? Não, não tem, é super honesto. É uma coisa que é honesta, sim. É sério, é assim. E qual é a função? Amansar leão. Vou te colocar numa jaula com um chicote. Não quero. Não quero. Então, assim, não é só dinheiro. Sim. E há até pesquisa sobre isso. Não é o dinheiro que vem em primeiro lugar. A não ser que você esteja passando muita necessidade. Sim. Mas se você está trocando de emprego, não é só dinheiro. É respeito. Gostar do que faz. Reconhecimento e dinheiro. Imagina se você está trabalhando num lugar e é bem remunerado. Mas todos os dias você chega aqui assediada. Humilhada. Perseguida. Compensa financeiramente? Não. De jeito nenhum. Você não tem nenhum respeito aqui. Nem a saúde mesmo. Você não é reconhecido. Você vai ficar só pelo dinheiro? Não. Então não é só dinheiro. E óbvio, eu não estou falando isso do meu conforto. Sim. Estou falando, óbvio que tem que se tirar a necessidade. Mas nem tudo é dinheiro. Não é mesmo dinheiro. Não é muito dinheiro mesmo. Não é dinheiro mesmo. Porque se você não é respeitado, se você não é reconhecido, se você não se sente bem, não vai ser o dinheiro que vai fazer você. Suporta até um momento em que você começa a respirar um pouco mais e depois você vai procurar outros ares. Com certeza. Você passou quanto tempo na Ambev ainda? Passei acho que quase 8 anos na Coca-Cola e 5 na Ambev. 5 na Ambev. Que é outra escola power, assim. Tão qual Coca-Cola. E na Ambev foi como... Foi como gerente aqui, né? Do Edmilson, já, no grupo do Edmilson. Nós tínhamos a franquia de Tauá, que inclusive também foi várias vezes destaque nacional, ao ponto de nos entregarem uma área que eles consideram um hotspot, que era a área de gerir, onde nós pegamos um desafio também gigantesco e reconstruímos a área e uma equipe muito boa também, assim. Eu sou muito abençoado com isso. Uma equipe extremamente competente. E nós entregamos muita coisa mesmo. Mas muita coisa mesmo. E hoje nós temos portas abertas com a diretoria da Ambev, com os gerentes, com os novos distribuidores,
que são regionais, que vieram para assumir esse novo momento da companhia. Que bom. E como foi esse convite para trabalhar no grupo Souza Bastos? Porque até então você estava na Ambev, Não né? estava na Coca-Cola. Tava na Coca, aí É. saiu pra Ambev, depois da Ambev, Não, eu saí da Coca-Cola pro grupo. E no grupo eu entrei na Ambev, na que eu Ambev. pertencia ao grupo. Isso, como foi isso? Porque logo em seguida, pouco tempo que você tava na Ambev, né? Um tempo já, você passou pra Honda. Não, foi o inverso, assim. Estava na Coca-Cola Aham. e eu estava bem cansado dessa dinâmica e tal. E queria novos desafios. E eu vim óbvio que o grupo é conhecido regionalmente. Né? E, e eu soube de uma oportunidade que teria para ser supervisor. Eu gerenciava 3 operações da Coca-Cola, Crateús, Acaraú e Camusim. Inclusive, a minha família morou 1 ano em Camusim, para a gente ficar mais próximo e Sim. tal, porque o deslocamento era muito grande. E eu soube dessa oportunidade. E lá, eu disse assim, caramba, assim, eu acredito que tem muita oportunidade nesse grupo. Esse grupo é muito grande. Tem muita oportunidade. E o perfil do Edmilson de empreender, hotel e restaurante, estava aberto, Honda se instalando na cidade, tinha se instalado na cidade. Eles vendiam imóveis e compravam imóveis. Uhum. Então tinha os postos também. É o que é o Grupo Souza Bastos, né? E eu disse assim, tem oportunidade aí. Então eu vou procurar aqui uma oportunidade, eu vou entrar. E vou procurar entrar. Vou correr essa vaga e me encaixar aqui como supervisor. É um desafio para mim, mais cadenciado. Honda é uma venda de altíssimo nível. Sim. Que você cria relacionamento, um produto com muito valor agregado. Eu fui fazer entrevista. E na entrevista, acredito que o Edmilson perguntou, o Marcelo, que estava como consultor na época, que hoje é diretor do grupo, disse assim, mas cara, por que tu tá saindo desse patamar e vindo para cá para ser supervisor? Eu disse, porque eu acredito que eu tenho que ter oportunidades aí. Eu acredito que eu consigo me encaixar bem aqui. É tanto que eu fui assumir, fiquei o primeiro mês como supervisor, e no segundo mês eu fui chamado para assumir Crateús, a Poti Crateús. Passei 1 ano lá. Nesse período de 1 ano que eu estava à frente da revenda de Crateús, uns 6 meses surgiu uma oportunidade para eu dar apoio na Central das Bebidas Tauá, que é a Ambev. Ambev. Aí eu fiquei na Poti Crateús e Ambev Tauá. As duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. E aí o tempo passou e nós recebemos a proposta para assumir Jeri. E eu fiquei na Ambev, Tauá, Jeri e Honda. E aí começou essa correria, né? Raio de 600 quilômetros de deslocamento, quinzenal, semana sim, semana não. E a gente foi construindo. Óbvio que eu falo, eu estou sendo entrevistado, então eu falo que eu estava lá junto, ajudando a construir. Mas tinha uma equipe gigante que comprou o desafio, a gente foi sem conhecer nada. E nem eu conhecia. Eu conhecia as nuances do Preá e de Jeri porque eu tinha sido gerente da área pela Coca-Cola. Então eu conhecia bem, transitava bem ali, conhecia as pessoas. E nessa nós passamos mais de 3 anos lá. É mais fácil pegar algo do zero ou caminhando? Depende da perspectiva. Reconstruir é mais difícil. Você tem que, traçando um paralelo aí, você tem que limpar, derrubar, limpar e começar a construir. Quando você pega algo que já está rodando e a cultura é diferente de quem está assumindo, então a mudança de cultura é um desafio. Tem os vícios, né, que você tem que tratar. As pessoas não vão compreender no começo. Aí você vai ter ruptura, as pessoas vão sair. Vai ser um desafio, porque você vai ter que recontratar outras pessoas enquanto você está se adaptando ao negócio, treinar novas pessoas sem ter toda a experiência. Então, reconstruir é muito difícil. E começar do zero também, se você não tem uma boa análise de mercado, saber qual é o mercado, o perfil dos clientes, a renda per capita, o payback para atingir o volume, o retorno financeiro, também é bem difícil. Então, assim, não tem jogo fácil. Nos negócios não tem jogo fácil. Teve algum momento dessa sua gestão ali inicial que aconteceu exatamente isso? Você entrou, tentou mudar ali
os vícios que existiam e pessoas foram saindo e você se desesperou, se preocupou, se questionou se estava fazendo a coisa certa. Porque isso acontece, né? Às vezes a gente tá ali, pega, assume algo grande, fica com receio, será que eu devo, será que eu não devo? É uma pessoa que tá aqui há muito tempo, mas não tá mais contribuindo. Eu tenho medo de ser injusto. Uhum. É injusto, né? Como... quando eu cheguei na Ambev, tinha um amigo lá. E esse amigo, ele tinha um modelo de gestão. E eu tinha outro modelo de gestão. E não que o dele estivesse errado, óbvio, não. Uhum. Ele é muito melhor que eu em várias coisas. Muitas coisas. Talvez melhor que eu em mais coisas do que eu sou diferente dele em outras. E por esse alinhamento de cultura, ficou incompatível a gente Isso. continuar junto. E ele, por maturidade, decidiu sair. E foi um desafio também, porque você desgosta uma pessoa Uhum. que só te fez bem, né? Então, assim, cara, puta gente boa, decente, honesto. E por um desalinhamento de cultura que é fundamental, você tem que fazer um desligamento, perder esse desligamento, a pessoa decidir sair. Poxa, será que eu fui justo com esse cara? Será que não poderia ter tentado contornar, Uhum. pilotar melhor essa situação e não chegar a esse ponto, né? E isso às vezes é frustrante. Sim. Que líder que eu sou, que não consegui trazer o cara de volta, alinhar, realinhar, fazer um realinhamento de cultura. Eu não consegui fazer isso, perder uma peça dessa. Uhum. Então, quando você mexe com isso, assim, é complicado. É diferente de quando você precisa desligar uma pessoa que descumpriu a cultura por dolo. Uhum. Ele teve a intenção de descumprir. Ele quis descumprir. Ele é reincidente em descumprir. Ele não foi respeitoso, ele não respeitou a Sim. cultura da empresa. Então, assim, nesse caso, irmão, sinto muito, mas de hoje por diante você está dispensado do seu serviço. Isso é fácil, Sim. tranquilo, independente da situação, mas é fácil de fazer. Porque está sendo justo. Quando é uma questão que não é capacidade técnica, mas é alinhamento de cultura, é bem mais difícil. E como. Porque assim, isso é uma coisa que todo gestor vai passar, Hum. né? E tem uma recorrência nisso, infelizmente, de ter que demitir, contratar, enfim. Como lidar com isso? Sim, ó, é porque tem uma questão de sentimento de paternalismo. Você se apega muito à pessoa. Uhum. Você tem gratidão. A pessoa te ajudou a chegar aqui. Então, assim, quando eu cheguei aqui era assim, e eu trouxe até aqui. E esse entendimento, essa maturidade que o gestor deve ter, é dizer assim, óbvio que ela nos ajudou a chegar até aqui. Isso faz parte do processo. Mas as pessoas não são eternas. Sim. Os postos não são eternos. As empresas não são eternas também. Então, existem vida útil às pessoas. E não é por falta de capacidade. É alinhamento de cultura. Essa sua cultura nos trouxe até aqui. Mas para o nosso plano no futuro, essa sua cultura não está, não está engajando mais. Não tá evoluindo, né? Não Se a adaptando. gente tem que ter cuidado na palavra que se usa para não ter conotação de capacidade. Uhum. É cultura mesmo. Eu tinha uma cultura de ser conservadora na questão dos investimentos. Eu tenho muito cuidado. Esse copo está conosco há 10 anos. Eu não quero que tire esse copo daqui. Mas hoje não se usa mais copo em cima da mesa. Sim. E a gente não pode continuar nem com essa despesa e nem com esse layout. Eu preciso tirar o copo. Eu não aceito que tire o copo. Ô, amigo, então assim, isso dá diferença de cultura. Sim. E a empresa é mais importante do que você. Com certeza. Então, assim, a gente precisa agora encerrar esse ciclo. E isso é cortar na carne. Isso é cortar na carne. Ou então você vai deixar com que ela faça você perder rentabilidade, perder negócios, perder clientes, porque você não quis tomar uma decisão. Então, assim, tem muitas pessoas que já estão desligadas dentro de muitas empresas, só que não chegou o dia de dizer tchau. Mas ela já está fora. Está totalmente desalinhada da cultura. Uhum. Mas vai chegar o tempo de dizer tchau. E tem algum conselho que você deixa para essas pessoas que talvez não saibam que estão desalinhadas e aí para dar um insight assim nelas?
Eu tenho uma história. Sim, eu sou muito bom de história. Né? Como se a gente é, é, conta uma historinha de uma família que vivia num lugar e tinha uma vaquinha. E essa vaquinha, ela dava o leite, eles bebiam leite, faziam o queijo, faziam a coalhada e viviam daquela vaquinha. Desnutridos, mas sobrevivendo. Não morriam de fome, mas passavam muita fome. Aí Deus mandou um profeta lá. Vai lá naquela fazenda. Ele foi lá, chegou, viu a situação, ficou muito triste, mato caído, não tinha cerca, não tinha plantação, nada, tudo destruído. Deus disse, pega essa vaca, sobe naquela serra e joga ela lá de cima. Mas, Senhor, esse povo vai morrer de fome. Deus faz o que eu estou te mandando. E assim ele foi, com o coração partido, pensando que ia matar a família, destruir a família. Jogou a vaquinha e Deus disse, agora mete o pé. E ele foi embora. Passado algum tempo, Deus disse, volta lá naquela fazenda. Mas se eles vão me matar, se eles estiverem vivos, escapados, eles vão me matar. Deus disse, vai lá. E quando ele foi chegando perto da fazenda, ele começou a ver terra cortada, plantações, cerca, casa, porcos, galinha no terreiro, aquela fazenda típica do interior próspera. Quando a família viu ele chegando, correu para cima dele. Ele disse, agora que vão me matar. Quando chegaram perto dele, profeta, nós queremos muito te agradecer por você ter jogado nossa vaquinha do precipício. Porque se você não tivesse feito isso, ainda hoje nós estaríamos naquela mesma situação. Então tem coisas que parecem dor. Como limpar uma ferida, para higienizar uma ferida, para curar, para cuidar. Mas no final, está se tornando uma bênção, está se tornando um sinal de prosperidade. Então, é isso que tem que ter. Eu não acredito que Deus criou, te colocou no nosso caminho para você sofrer. Mas tem dores que você vai ter que sentir. Sim. Vai ter frustrações que você vai ter que passar. Porque outra, assim, eu tenho um filho de 10 anos e eu tenho um carro e ele acha lindo esse carro. Mas o fato dele ser meu filho e esse carro ser dele, não dá o direito de dirigir, porque ele não tem maturidade para isso. E ele entender que ele precisa esperar fazer os 18. 8 anos é uma vida eterna para ele. Para ele poder receber isso, gera inquietação, rebeldia, frustração, o mundo vai se acabar, né? Como os adolescentes que a gente vê na internet, quando o pai desliga o celular um dia, ele acha que o mundo vai se acabar, as crianças. E não vai se acabar. Ele precisa entender que existe vida após aquilo. E assim, não ser desligado de uma empresa, de uma companhia, não é o fim. Não é o fim. E a gente precisa perder esse medo de tanto quem está na posição de ser desligado, como quem vai desligar, precisa ser justo. Essa pessoa está desalinhada com a nossa cultura. Eu acho que hoje ela não faz mais parte, não está mais acrescentando tanto. Ela precisa evoluir. E para ela evoluir, ela precisa de um desafio. E às vezes você precisa provocar esse desafio, que é desligando a pessoa. Sim. É tenso, mas necessário, né? E durante essa sua caminhada, isso eu falo porque eu escutei isso de pessoas. Eu estou falando como uma pessoa que antes de entrevistar, conversou com pessoas que te conhecem. E essas pessoas me falaram que você as ajudou de alguma forma. Agregou em um conhecimento, numa oportunidade. E isso eu falei na entrevista com o Sr. Edmilson, e vou frisar com o senhor agora, de que eu consigo ver em vocês pessoas que enxergam potencial em pessoas improváveis, né? Sei lá, pegou fulaninho, botou numa função que essa pessoa nunca exerceu, mas que você viu potencial para que ela exercesse aquela função e no fim das contas a pessoa exerceu com maestria e tá aí. Por quê? Porque vocês deram uma oportunidade. Então, eu ouvi muito isso de que ele me deu uma oportunidade. Na igreja também, me deu uma palavra. A gente sempre escuta falar o nome do Senhor ali nas pregações, de que o pastor Marcelo disse isso, que me ajudou a refletir sobre tal coisa. Como você se sente em saber que tanto profissionalmente como espiritualmente você agrega na vida das pessoas, você consegue mudar uma postura, um pensamento para melhor? Eu sou o mais improvável de todos, né? Eu digo isso assim, cara, se eu conseguir, todo mundo tinha que voar acima de mim, assim, muito. Sou o mais improvável de todos, assim. O mais improvável de todos, de ter conseguido. Eu não falo de ter, de ser, assim. Óbvio que eu tenho 1 milhão de coisas para melhorar. 1 milhão, assim, todo dia. De verdade, assim.
De verdade. Sim. Minha esposa que o diga, né? Ela acha que eu tenho muita coisa para melhor. Eu sei dos meus valores, eu sei Sim. das minhas qualidades, mas eu sei que eu devo muito ainda. Muito, mas muito. Assim. Todos nós. Tenho Né? muitas práticas e ações que envergonham as pessoas, que constrangem as pessoas. E quem você olha de perto, quando você começa a conviver muito próximo, você começa a ver, não é tudo isso e tal. E eu até gosto que seja assim, para que ninguém crie tanta expectativa, assim, sabe? É, eu só queria que as pessoas me enxergassem como correto, como justo. Que eu nunca fui injusto com as pessoas. Uhum. Eu procuro não ser injusto. Eu acho que esse é um dos piores males, assim. É, atribuir coisas às pessoas que elas não são. Né? E talvez que para eu ganhar alguma relevância, eu tenha que diminuir alguém. Isso é Sim. horrível. Assim. Menosprezar as pessoas. Com certeza. Ou então, alguma coisa que vá prejudicar alguém. A gente tem que se policiar muito, se colocar no lugar do outro. Sim. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, óbvio que zero, não precisa nem falar isso. Ninguém é, e eu não tenho a menor pretensão de ser. Mas em relação às pessoas, eu acredito numa coisa que é plantação. Assim. É, eu vivo, se eu pudesse viver para servir, né, eu passo muito disso. Né? Os meninos, quando eram menores, eles falavam assim: pai, compra isso, compra isso. Não, não posso. Mas não pode por quê, pai? Não sei o quê, porque nós tínhamos compromisso com outras pessoas. Por quê? Porque nós também fomos ajudados a vida inteira. Então, nada mais justo do que hoje nós retribuirmos. Sim. Nós retribuímos. Por quê? Eu digo isso para todo mundo. Tem um versículo na Bíblia, versículo não. A Bíblia conota-se, diz explicitamente em várias situações, muito melhor é dar do que receber. Mas para mim, isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, que é talvez uma das principais verdades da minha vida. Porque imagina você, Alana, você prefere doar uma cesta básica para alimentar uma família ou precisar todos os meses receber uma cesta básica para alimentar a sua? Doar, com certeza. Então por que não doa? Com certeza. Então por que na nossa cidade tem gente que está na rua, que não tem o que comer, que não tem onde dormir? E nós temos. Por que não? Por que a gente deixa as pessoas? Porque elas erraram, porque caíram, porque usa droga. E nós não temos as mesmas falhas que elas, mas tem um coração rancoroso, invejoso, maldoso, e eles têm as falhas deles que são explícitas. E por que não fazer a nossa parte? Né? Então, eu tenho isso com Deus assim. Se for para eu ser abençoado e não abençoar, eu não preciso. Com certeza. Eu não quero. Porque vai ser para minha perdição. Né? É óbvio que eu tenho um sonho de ter o carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, as roupas que eu quero comprar, conhecer lugares que eu tenho de plano. E trabalho muito para isso. Sim. E trabalho muito para isso. Mas também posso fazer isso. Posso fazer alguma coisa. Eu não quero mudar o mundo zero. Nem é a frase que se diga. Mas alguém que está ao meu redor, eu posso ajudar. Com certeza. Não os folgados, né? Que querem carona. Gente folgada, não. Mas gente que precisa, sim. Eu tenho isso muito vivo na minha cabeça, de que Deus não dá uma bênção para você. Ele dá para que através de você, você possa abençoar outras pessoas. Eu tenho isso muito vivo na minha cabeça. Sempre falo para as pessoas e quem me conhece de perto sabe que tudo que eu faço, nada é para mim. Nada, absolutamente nada. Eu não faço nada pensando em mim. É sempre nas pessoas que estão ao meu redor. E às vezes eu acabo até me negligenciando por isso. Mas é por isso que Deus tem aberto portas. E eu vejo isso no Senhor, porque te deu um cargo muito importante, e através desse cargo você consegue abençoar a vida de outras pessoas, dando oportunidades, de forma íntima, como o Senhor disse, dando uma cesta básica, ajudando na igreja, servindo, porque tem a questão da igreja também. Isso é muito positivo. Você falou muito assim de que eu não sou perfeito, nem gosto disso e tudo, mas tem coisas que a gente realmente não deve dizer sobre a gente mesmo para não parecer vaidade, por mais que lá no fundo a gente saiba que a gente é aquilo. Mas que para aquilo ter validade, a gente precisa que outras pessoas digam, né? Não. E quando eu falo para o Senhor de que essas pessoas disseram, não, me ajudou, agregou, pastor Marcelo é assim, é assado,
é um cara do bem, é um cara que deu uma palavra quando eu precisei, isso não é pra envaidecer. É pra aquela história da César o que é de César, né? Que realmente a gente precisa também ouvir isso das outras pessoas. Não, mas eu tenho uma coisa assim, eu só avesso a elogio, sabe? O elogio envaidece. Sim. Todo mundo. Mas todo mundo. Todo mundo que é elogiado se envaidece. Então, como eu talvez não tenha estrutura para tanto elogio, eu corto. Não precisa, não, me dá em Mas dinheiro. tá bom. Me dá em dinheiro a minha parte. Faz em Pix. O elogio me faz em Pix. Assim, deveria elogiar mais. Eu. Porque nem todo mundo tem o problema que eu tenho. Sim, assim, mas zero elogio. Zero Zero. reconhecimento, Não, né? zero pra mim, assim. Quanto menos, sabe porque se eu não for elogiado, eu tô devendo. Então, assim, não ficou perfeito. Poderia ter sido melhor e tal. Então, motiva a procurar mais. Viu, Então, irmãos? Não elogiem mais o pastor Marcelo. Zero. Nada de elogio. Agora, essa mudança aqui de volta aqui para o Ceará, depois de 20 anos em São Paulo, você decidiu mudar de vida para cá e tudo. Essa decisão foi uma coisa assim que mexeu muito com vocês, Total. né? Como ficou isso, assim, com o seu casamento, a sua família? Cara, eu só fiz porque a Luana fez, né? Assim, porque ela topou. Uhum. E pela fé, a gente fala assim, Deus falou conosco, né? De verdade, no nosso coração. Mais com a Luana, que como eu sempre tive desejo. O meu sonho era morar em Tauá. Sempre foi. Todas as nossas férias, quando nós podíamos viajar, era para Tauá. Morando em São Paulo, nós não conhecemos nenhum outro lugar que não fosse Ceará. Todas as nossas férias, sempre assim, todo mundo, assim, enfim, apaixonado por Tauá. E quando eu estava aqui, já estava um tempo e a Luana estava lá, e aí eu disse, não, Luana, vou voltar. Você veio na frente. Passei uns meses, Luana, vou voltar. Não é tudo isso, não. Tá difícil e tal. De jeito nenhum, ela falou. Deus falou que a gente vai morar aí, a gente vai ser abençoado aí, e o nosso futuro é aí. Tô arrumando minhas coisas, tô indo embora. Ela encaixou tudo no caminhão de mudanças e se virou sozinha com os meninos pequenos, né? O Arthur e o Edson eram... O Arthur tinha 2 anos, eu acho. O Edson tinha 4 anos, para 5 anos. E vieram embora. Não, eu fui buscá-los. Né? A gente veio de carro, foi uma viagem maravilhosa. A nossa segunda viagem de carro em família. Só nós. Das outras vezes a gente veio com amigos. Sim. E dessa a gente veio sozinho. Uma aventura. E foi muito bom. É o quê? É uns 2 dias, né? De viagem? 3 dias. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não, só 2 dias. Mas a gente uns 2 dias e meio, por aí. Porque eu morei a vida inteira também em Curitiba e sempre falo para as pessoas, eu já vim de Curitiba para cá umas 4 vezes de carro. Fui e voltei, as pessoas, meu Deus, que loucura. Mas é tão gostoso. É ótimo. Para quem não tá dirigindo. A gente fez um ano passado também, que foi para São Paulo de carro. A gente tinha esse sonho de ir para São Paulo de carro junto. Agora, depois, né, com os meninos grandes. E foi maravilhoso. Acho que a gente vai repetir algumas vezes. Para outros lugares. Boa viagem. Eu gosto de viajar de carro. Tem que experimentar. E depois que chegou aqui, como ficou a rotina com a família, assim? Porque quando vocês voltaram, você já estava trabalhando, né? Quando a irmã Luana veio? Não tava? Não. Aí então me conta, como foi isso? Foi isso? bem difícil, assim. A gente passou dificuldades, assim, de se organizar. A questão financeira foi bem difícil. A gente foi muito ajudado pela nossa igreja. Mas muito. De tudo que você imaginar. E pelos amigos também. Porque as pessoas demonstraram gostar muito da gente. Nós temos amigos que nós vamos levar para a vida inteira, assim. Eles sabiam que a gente estava se adaptando, chegando. Hoje você vai almoçar na minha casa, você vai jantar na minha casa, final de semana hoje é comigo. E tal, assim, as pessoas nos acolheram, assim. A minha família, principalmente. E a gente enfrentou muito desafio, a adaptação, a Luana sozinha, a família dela toda do Sul. Sim. E ela, hoje ela tá mais que eu, né? Mas foi um desafio bem grande. Com certeza. E você falou aí dos amigos, da igreja e tudo. Você vem de uma família firme na fé, uma família evangélica e de pastores. Também. Né? Conte aí como é essa... As minhas referências são meus tios, né? Assim, eu já sou a terceira geração disso, né? Que serve no ministério da igreja. Então, assim, eu tenho essa incumbência. Embora, repito, né? O mais falho deles, assim, na questão de suporte à igreja, de estar na igreja, de poder
cooperar com os trabalhos. A Luana hoje é quem representa a família, ela é a líder dos discipulados, que são os recém-chegados à igreja. Ela tem esse ministério que é lindo, né? E ela carrega com maestria lá na igreja. E eu sou o que, na medida do possível, né? Quando posso, quando dá, quando vai. Então, e não é o que sobra. Né? Eu acredito e creio que Deus entende isso. Eu estou num momento da vida que eu tenho algumas demandas para construir, alguns desafios. E nesse momento eu tenho que abrir mão um pouco do meu ministério, embora seja a parte mais importante da minha vida. Eu devo muito do que há de bom em mim. Devo muito não, devo tudo do que há de bom em mim. Eu devo a minha fé, né? Eu devo a minha origem, a educação cristã que eu tive. Ela que sempre me ajuda a não me perder. Ela é um gabarito que eu tenho que seguir, não por imposição religiosa, mas por convicção, assim. Sim. Eu acredito que as orientações que vêm de Deus, que são oriundas da palavra, elas são a razão de eu não me perder. Sim. Né? Então, eu não posso me desviar daquilo. Não posso me desviar. Mesmo atuando pouco, e todas as pessoas, eu digo isso. Não é uma necessidade abstrata, Deus. Que, como dizem alguns agnósticos, quando o cara está incapaz de resolver ou não tem força, joga para Deus. Aí criaram-se essa figura. Não é assim, não é isso. São experiências vivas. Assim. Eu tenho certeza absoluta que eu não daria um passo. Desde quando eu saí daqui, em 95, eu não teria conseguido dar um passo se não fosse Deus me guardando, me orientando, colocando boas pessoas no meu caminho, para me livrar do mal, das más companhias, dos vícios, da violência, e abrindo portas para eu poder entrar. Deus usa pessoas para me abençoar. Então, assim, todo mundo que eu convivo, Deus usa para me abençoar, para mostrar algo de bom neles. Porque às vezes a gente é injusto, né? A gente é injusto com as pessoas que a gente convive. A gente compara o nosso melhor com o pior delas. Isso é injusto. Né? Mas muitas e muitas e muitas, todas as pessoas que eu convivo, elas têm muita coisa de boa que me ajudam a ir fazendo a manutenção do meu caráter, da minha personalidade, construindo a minha vida, construindo a minha carreira. Lá no grupo mesmo, as pessoas que eu convivo muito, tem muitas pessoas muito competentes, muito trabalhadoras, que carregam um piano mesmo nas costas. E elas são inspiradoras, né? Elas vivem a cultura da empresa. Na igreja, a mesma coisa. Eu conheço muitas pessoas prósperas na igreja que têm tão pouco financeiramente, mas que são tão felizes, assim, completas, realizadas, e vivem muitíssimo bem. Muitíssimo. Então, elas são uma inspiração para mim. Pessoas que de tão pouco conseguem fazer tanto. Então, não tem como você não ver Deus nessas pessoas. Com certeza. Né? O carinho da minha família, o amor que eles me tratam, mesmo diante das minhas ausências, das minhas falhas, das minhas faltas, como eles me tratam, como eles me honram, isso não tem como não ver Deus assim. Então, sim. Eu ia te perguntar se a tua fé foi quem moldou teu caráter, mas acabou respondendo, né? Que não foram só as dificuldades. Que quando você tem uma não é uma doutrina, não sei se essa é a palavra certa, mas você tem uma convicção de algo, você acredita naquilo, você segue aquilo, né? Com certeza de que tá fazendo a coisa certa. E já, ainda continuando falando de fé e as coisas que Deus faz na nossa vida, tem algum testemunho, assim, marcante na sua vida que você disse assim, não, isso aqui Deus falou comigo de um jeito que eu não consigo explicar. É aquela história de quando o Espírito Santo, a gente sente a presença do Espírito Santo pela primeira vez, que é algo que você... Aquela história, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Pronto, algo assim relacionado a Deus na sua vida de testemunho. Assim, são incontáveis, assim, os testemunhos que eu vivi, que eu vi na igreja, principalmente. Nos momentos, assim, né, na época que eu tocava na banda da igreja e alguém reclamava da altura do instrumento, eu largava o instrumento no meio do culto, assim. Sinal claro de rebeldia.
Eu devia ser fulminado ali. Né? E pela misericórdia deles, dos meus pastores, eles toleravam. Né? Uhum. E Deus falava através deles assim: esse menino ainda vai ser um ministro, vai ser honrado. Deus ainda vai prosperar a vida desse rapaz. Deus tem um negócio com ele. E era improvável isso acontecer. E hoje, quando ele disse, você lembra, Marcelo, quando você era assim e tal, que você fazia isso, e mesmo assim, Deus falava com você, né? E mandava essas mensagens, e a gente via que como pode, né? Assim, não é possível, né? De eu ter uma família, assim, de meus filhos, meu casamento, meu trabalho, a minha igreja, é, todos esses sinais, quantos quilômetros viajados em trânsito, em viagens e tudo mais, e Deus ter me guardado, isso é um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo dos livramentos, da bênção de Deus. Com É certeza. só olhar assim. Óbvio que tem pessoas que têm muito mais, que são muito melhores, mas eu estou falando da minha realidade, né? Sim. Na minha realidade, assim, o que eu vejo é que todo momento eu vejo que Deus tem feito coisas gigantescas. Gigantescas, assim. Disposição, saúde. O que eu tenho mais para celebrar do que isso? Com certeza. Né? Ser grato com o pouco, entre aspas, né? Você ser grato no hoje. No pouco, né? E no muito também. E no muito. É. Porque se você não é grato com o que você tem agora, você não vai ser grato com Nada, quando você tiver mais. A insatisfação, né? Exatamente. E agora voltando a falar de negócios, acho que quase ninguém sabe também que você é um dos administradores da fábrica de látex, né? Um dos CEOs lá da fábrica de látex. Também gestores ali, já geriu os postos de gasolina, até hoje? Faz parte assim, da... Tem um grupo, né? O grupo, né? São dois momentos. Nós temos o grupo Souza Bastos, consolidado, reconhecido. Nós temos como CEO Edmilson, né? que coordena toda a operação, né? Diversas operações. Eu faço parte da operação dessas múltiplas empresas do grupo, que não Honda. Né? A Honda tem uma outra direção. E eu estou lá nesse suporte para essas empresas do grupo. E tem as empresas do grupo Mota Bastos, que é a holding do Edmilson. Então, o Edmilson é sócio de outras empresas, que, entre elas a Soltex. Soltex, que eu estou como CEO, porque represento os demais sócios que existem lá. Né? E até uma vez surgiu um comentário em um programa, dizendo assim, essa empresa tem o capital social de 8 milhões de reais. E não é nenhum shake, não. É o pastor Marcelo. Tal. Talvez, assim, uma falha de informação que foi gerada nesse momento é que capital social é investimento feito pelos sócios. Sim. O CEO é o vaqueiro do negócio. Eu sou o gestor, o executivo que coordena a empresa. Não é meu ainda esses 8 milhões de reais. Porque se Deus quiser mandar, eu recebo. Mas assim, e se eu puder ganhar trabalhando também, eu vou ganhar. Sim. Mas os 8 milhões do capital social de uma empresa do porte da Soltex, que é a terceira indústria de látex do Brasil, algo que Tauá está realizando através desses sócios, que é algo espetacular, a fábrica mais moderna que nós temos hoje no Brasil, reconhecida pelos nossos amigos fabricantes que nos recebem lá em São Paulo para mostrar a estrutura e já vieram aqui nos dar esse suporte também. Tudo que nós estamos construindo lá, com muito esforço, suor, investimento de capital próprio, capital intelectual absurdo, de uma energia gigantesca que a gente tem empreendido para fazer isso acontecer, para trazer prosperidade para Tauá, na improbabilidade do lugar mais impróprio possível. Mossoró, Fortaleza, era o lugar para se instalar essa fábrica. Nunca Tauá. Pela logística. Sim. Então, assim, se queima um capacitor de uma máquina de teste elétrico, nós temos que mandar buscar em São Paulo, trazer para Fortaleza, de Fortaleza trazer para cá. Se nós vamos buscar um equipamento, tudo é isso. A logística é absurda. Os nossos consultores, que vêm mensalmente, tudo é isso. Então, o esforço absurdo que nós estamos nessa luta aí há quase 3 anos,
para atender, para resolver essa demanda, que tem uma demandas que são seríssimas, como a Anvisa, de uma exigência que poucas indústrias no Ceará passam por essa avaliação, dada o grau de importância de um medicamento, que é o preservativo, precisa para produzir. E nós estamos seguindo rigorosamente todos os critérios que são exigidos. Todos os critérios que são exigidos. Essa fábrica, ela segue rigorosamente. Os nossos consultores, que são chefiados pelo Hamilton, que tem quase 50 anos de experiência no ramo, dos melhores do mundo nisso, que tem nos suportado lá, ele fala com orgulho da fábrica, que a gente tem tentado entregar o melhor. E se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre, ao fim dele, nós teremos aí as licenças e liberações para começar a produzir. Amém. E a gente tem um negócio assim, que todo documentário que você vai ver, ou toda entrevista que você vai ver de cantores famosos assim, que estão há mais de 30 anos aí de carreira, você pergunta pra eles, vocês ficam nervosos quando vão fazer show? Eles dizem, todo palco que a gente pisa antes de fazer um show é o mesmo nervosismo do primeiro show. E aí eu pergunto a você ainda tem esse nervosismo quando aparece um negócio tão grande assim pra você tomar a frente ali, pra ser... Porque lidar com gente é um negócio complicado, né? E com uma gestão de um negócio tão grande como é o grupo, né? As coisas do grupo. Como você se sente assim com isso? Dá esse frio, esse medo? Assim, você não... Eu acredito que ninguém está pronto. A gente vive se preparando para as demandas que surgem, né? É, por mais... e aqui eu tenho que ressaltar o suporte que nós temos no grupo. Nós temos uma equipe de contabilidade absurda, que nós temos uma consultora lá, que é a Cíntia, que é uma mestranda na área, espetacular, junto com a Alan e Ricardo, que são contadores nossos, falando de Itauá, né? Isso é um absurdo. Nós temos, falando de economia, de RP, de gestão de fluxo financeiro, o Franklin, que é um professor de universidade também, economista, graduado, reconhecidíssimo aqui no Nordeste, que nos também dá suporte. Nós temos a equipe do Dr. Abimael Carvalho, é um dos grandes advogados do Ceará, junto com o Vitor, e uma equipe também no jurídico, que nos dá todo esse suporte, assim, absurdo. Nós temos a nossa galera de TI, Samuel e o Dutra, que são os caras, assim, monstros. A nossa equipe do financeiro, que é muito grande, que é gerenciada pela Daiane, que é, assim, também o setor das meninas, assim, que eles são absurdos. Nós temos o pessoal de Copa e Cozinha, a Denise, que também que ajuda em tudo, assim, estão sempre lá para nos dar um apoio. Eu tenho, assim, backstage absurdo com Yuri e Romário de inteligência, que eles nos municiam com informação todo dia. Então, os gerentes, que são os verdadeiros campeões, assim, do nosso time, postos, hotéis, restaurante, construtora, imobiliária, engenheiros, academia, assim, a nossa equipe do CROIS. Então, assim, não tem como não dar certo. A gente é muito bem suportado. Não tem como não funcionar. Você olha pro lado e, tipo, o time é monstro, assim. Então, isso é uma virtude de um CEO como o Edmilson, que ele não tem a menor, tipo assim, diz assim, não, a galera é melhor que eu. Ele fala assim, são muito bons, assim. Então, assim, todo mundo que está com a gente, eles são muito melhores que eu nas áreas deles. Assim. Indicadores financeiros, e a gente estuda muito. Sim. Muito. O Edmilson acabou de chegar de São Paulo numa imersão com a G4, uma das grandes consultoras e mentoras do Brasil. Sim, os caras são absurdos. Ano passado nós tivemos muitas imersões com a PWR, que são outros gigantes. Reuniões diárias hoje mesmo com a V4, que é uma monstruosidade quando se fala de marketing digital. Eu vou estar semana que vem no INSPER, que é um dos melhores institutos da América Latina, falando de economia, de indicadores, com mentoria. Então, mais uma imersão, mais uma especialização. Tive ano passado com o FGV,
Insper, IBMEC, Startse, G4, enfim, tudo que você falar de bacana que tem para agregar, para instruir, para dar suporte, o nosso grupo tem feito, né, através dos meus, dado essa oportunidade para que nós pudéssemos melhorar. Então, nós não temos desculpa. Uhum. Não tem desculpa. Dá nervoso? Óbvio que dá. Você começa o mês, o mundo comercial é muito ingrato. Você bateu a meta, fevereiro foi o melhor mês do ano. Melhor do que crescemos 12% em relação a fevereiro do ano passado. 1º de março nós não temos mais nada. Tem que construir tudo de novo. Olhar os indicadores, ver a projeção, análise de custo, margem de contribuição, quanto que deu o nosso EBITDA, quanto deu o lucro líquido, e aí como é que está o payback desse investimento. Então, todo dia é isso, não para. E agora vem aí um investimento novo, né, que é o loteamento Jardins do Sertão. Como foi isso, assim, porque é o primeiro loteamento na nossa cidade, me corrija se eu estiver errada, 100% regularizado. Dos últimos 15 anos. Dos últimos 15 anos. Há mais de 15 anos que nós não tínhamos um loteamento regularizado nas formas da lei. Uhum. Isso não é porque, contando todo o contexto, não é porque as pessoas não querem fazer. Uhum. Tá? Nós temos demandas que, para regularizar as terras ao redor da cidade, precisam ter muitos esforços, inclusive capitaneado pela nossa prefeitura, que tem se esforçado muito para nos ajudar nisso. Mas, para regularizar a área rural e tirar ela desse estoque rural e trazer para o estoque urbano, tem uma demanda muito grande, jurídica, cartório, de referenciamento, muitas demandas. E não é fácil de fazer isso. Por isso, muito dos loteamentos que estão em Itauá, muitos, quase que todos, não conseguem emitir, às vezes, documentos públicos. Porque é uma demanda monstruosa. Nós estamos há 2 anos tentando regularizar esse loteamento. E é difícil, muito difícil. Mas essa primazia que o grupo tem de fazer as coisas na risca, com correção, e deixando um legado, dificulta às vezes, sabe? A gente de investir mais. Porque tem que ser tudo muito correto. Sim. E esse loteamento de Jardim do Sertão, ele está localizado hoje, para nossa sorte, nas áreas que estão liberadas para esse crescimento de urbanização. Ele é o caminho natural das coisas. Quem conhece, o mais conhecido dele é o Jabaquara, onde está o aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. Quando foi feito aquele aeroporto, ele estava no final da cidade, a 5, 6 quilômetros fora da cidade. Hoje o Jabaquara já é o meio de São Paulo. Então você tem, no mínimo, Santa Maria e Pinheiros para lá, que são áreas nobres, inclusive. Uhum. Passou muito. Então, o caminho do aeroporto de Itauá é o caminho do crescimento da cidade. Sim. É o caminho do crescimento da cidade. E nós, surfando essa onda, estamos aí prestes a fazer um grande lançamento para a cidade de Itauá. Esses lotes têm valores que vão caber no bolso de todos os trabalhadores. Como surgiu, uma ordem do Edmilson, diz assim: Marcelo, todo mundo tem que ter acesso. Todo mundo tem que ter condição de financiar isso. Todo mundo tem que ter condição de construir a casa. Onde vai ser a área institucional? Para a praça. A avenida precisa ter espaço. Vamos preparar o asfalto para esse lugar. Aonde é que está a Cagesse com a água? Cadê a Enel com a energia? Então, tudo isso está sendo preparado, finalizado, para que a gente possa fazer um grande lançamento que realmente corresponda à expectativa da população tauaense e regional. E do Ceará e do Brasil. Dos cearenses que moram fora, que querem investir na cidade de Itauá com segurança, eles vão encontrar essa oportunidade no Jardim do Sertão. Com certeza. E eu queria que você frisasse o que é que torna esse projeto tão especial. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer o primeiro loteamento dessa holding do Edmilson, a Mota Bastos Empreendimentos. Uhum. Então, é um investimento em parceria com um amigo nosso, Cláudio Regis. E junto com isso nós fizemos um grande time, como o Fábio Pampilo, o próprio João Paulo, o nosso time de marketing, né, que a Cactus está encabeçando. Nós queremos trazer uma coisa que nós queremos deixar um legado.
Se nunca ninguém viu ou soube na prática, e nós devemos montar isso, tá? Os bastidores, o que é o lançamento de um produto, como faz o impulsionamento, como se faz os reels, como se faz os stories, como se fazem as publicações, o que a gente deve fazer para impactar as pessoas, para que elas saibam como isso vai alcançar mais gente. Qual a estratégia adequada, como tratar os leads, qual o tempo de retorno disso, criar uma estratégia que a gente possa deixar de modelo para os que virão a seguir. Então, tem muita gente boa no mercado imobiliário de Itauá, muita gente boa mesmo, que faz um bom trabalho, e ninguém aqui está querendo dizer que nós somos os lançadores disso, não, mas nós queremos fazer uma coisa que represente o nosso grupo. Com certeza, eu vou pegar a deixa do Marcelo aqui e vender o nosso peixe também, como ele disse, a Cactus está encabeçando aí esse projeto de lançamento aqui em Itauá, que é algo novo para as pessoas, porque ao contrário de que muitos pensam, o lançamento não é só gravar vídeos, e só gravar vídeos é por si só muito complicado. Tem a estratégia, tem o roteiro, tem a persona que você cria em cima. Não é só de um negócio, mas de um objeto, de uma situação. Tudo é bem elaborado. Então, vou já deixar aqui para vocês que você que tem interesse em conhecer mais sobre o loteamento, sigam o Instagram do loteamento, que é @loteamento Jardins do Sertão. E lá vocês vão conseguir acompanhar, porque como está em pré-lançamento, lá vocês vão conseguir acompanhar as condições especiais desse pré-lançamento. Tem um WhatsApp lá, se você quiser mais informação sobre localização, qualquer dúvida que você tenha também, entre em contato com os consultores lá, que você vai ser muito bem atendido. E eu quero que você diga para as pessoas, né, o potencial de investir nesse loteamento. Tem frases que são corriqueiras. Quem investe em terra não erra. Quem investe em terra não erra. Para diversificar seu investimento. Eu costumo dizer isso para quem trabalha comigo. Eu não aceito ninguém que não tenha casa própria. Tem que ter casa. Tem que construir. Tem que investir o que se ganha. E às vezes, uma prestação de 300 e poucos reais são uma saída no final de semana, duas, e não estou dizendo que não é válido, mas parte disso você está investindo no seu futuro. Sim. Então, essa é a proposta do Jardim do Sertão, para morar e para investir. A infraestrutura que a gente vai entregar não vai deixar a desejar para nenhum dos loteamentos que já foram feitos em Itauá. Nenhum loteamento que foi feito em Itauá vai ter uma infraestrutura tão boa quanto que a gente está entregando no Jardim do Sertão. O local é maravilhoso, cercado de natureza, Sim. que todo mundo busca. Devido ao preço de lançamento, provavelmente baixo, as pessoas podem comprar áreas maiores para construírem não só a casa, Sim. mas ter uma área reservada para lazer, para diversão. E fazer isso. Por quê? Porque com certeza, após esse pré-lançamento e lançamento, irá se valorizar. Com certeza. Construções chegando, empreendimentos chegando. Então você tem faculdades chegando em Itauá, hemodiálise, medicina, veterinária, faculdades particulares. E os terrenos vão se acabando. O aluguel vai ficando um pouco mais caro. A lei da oferta e da procura. Então isso é natural que aconteça. E o que acontece? Quem investe em terra não erra. Vai chegar a oportunidade próximo ao centro, próximo ao supermercado, próximo à escola. Então, assim, muito bem localizado. É uma área boa. Enfim, eu acredito que é uma oportunidade de negócios. É uma oportunidade de realizar o sonho com preço baixo. E é uma oportunidade de crescer também junto. Então, o loteamento Jardim do Sertão tem tudo para ser o grande lançamento imobiliário do ano na cidade de Itauá. E frisando que tudo isso que o Marcelo falou é para o pré-lançamento, essa facilidade, esse preço mais acessível é para o lançamento do loteamento. Então, assim, faça o pré-cadastro lá no Instagram, vai lá no WhatsApp, fala com a gente para fazer um pré-cadastro, para você garantir essa facilidade ali no lançamento do loteamento, né? E agora, para gente ir encerrando aqui a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para você e que pensasse assim nela. O que faria você desistir hoje? Eu acho que, como você falou, a dificuldade com pessoas. Talvez, assim, tem
A gente tem que saber escolher as brigas, né? As guerras e tal. A gente tem que saber escolher. Então, assim, talvez isso. Preguiça dessa briga. Sim. Tô com preguiça de brigar com essa pessoa. É melhor tirar meu time de campo. Acho que talvez isso. A única coisa, talvez. Não ter esse desgaste, Não né? ter. Tem brigas que não vale a pena. Sim. Então, assim, se você chega numa área de conflito, vou ter que viver nesse conflito com essa pessoa, eu prefiro não. Não, eu desisto. Eu desisto. Não do problema, da dificuldade de trabalhar, de enfrentar, de viajar, enfim, remuneração, não é isso. Mas talvez as pessoas. Tem guerras que se vencem. Fugindo. Verdade. E antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria frisar uma fala sua de que você está sempre ali se especializando, sempre estudando. E queria que você deixasse um recado para as pessoas hoje, porque assim, a gente vive numa correria hoje absurda, imensa mesmo, principalmente quem tem filho e tudo. Mas o quão importante é que a gente continue sempre buscando aprendizado. Aqui em Tauá, esses dias eu até falei nos meus stories que aqui em Tauá surgiu muitos cursos bons de gestão de projetos, gestão administrativa, secretariado executivo, marketing, gestão de pequenas empresas. Mas eu estudo o dia inteiro, é à noite. Mas eu trabalho o dia inteiro, tiro um horário, eu trabalho o dia inteiro. Chego em casa 11 horas da noite, mas eu tiro meu horário para ir pro curso, para me especializar cada vez mais. Eu quero que você deixe uma fala para essas pessoas que trabalham, os alunos, enfim. Sempre nas escolas, né? Curso de administração, comércio, marketing, essa galera das escolas, da faculdade, quando a gente tem a oportunidade de conversar, é uma máxima, né? Você não pode deixar para se preparar quando a oportunidade surgir. Ponto. Isso é básico. E o teu currículo vai te levar para a entrevista. Que também não é muita coisa, né? Porque depois que você senta na cadeira, tem algumas coisas. Ou você é muito grande para a cadeira, ou a cadeira é muito grande para você também. Então, na hora que você senta, é que você vai saber se a cadeira é pequena ou grande para você. E lá é que começa tudo. Não é chegar lá. Chegar lá não é o mais difícil. Encontrar oportunidade não é mais difícil. Não é mais difícil. Uma hora ela vai aparecer. O problema é quando você sentar na cadeira. E aí? Valeu a pena desperdiçar, deixar de se esforçar, ter resistência, porque não vai ser fácil. Vai ser uma luta todo dia. E às vezes você não está preparado para surpresas, para o inesperado. E é isso que vai vir. Porque a rotina, ok. Mas e o inesperado? E a sua resiliência? E a sua energia? E a sua coragem para enfrentar? Como você vai chegar do outro lado? E para esse pessoal novo, eu digo isso assim. Desistir não é opção. Não existe nada fácil. Não é opção. Não é. Risca a palavra desistir. Não existe desistir. Com certeza. Não existe desistir. O conselho que eu dou para todo mundo é trabalhe. Trabalhe. Se apresente e faça o seu melhor. Com certeza. Se apresente e faça o seu melhor. Isso. Não tem outra coisa além disso. Não precisa justificar o que você não fez. Não precisa dar desculpa. Se apresente no seu lugar de trabalho e faça o seu melhor. Sempre. Sempre. Sai de casa pronto. Eu saio de casa pronto, todo dia. E pronto de verdade. Assim, se eu estiver almoçando e eu precisar ir para Fortaleza, eu deixo o almoço e vou. Se amanhã eu precisar ir para São Paulo, se eu precisar estar amanhã em São Paulo, eu vou estar. Não importa que eu estou a 3.000 quilômetros de lá. Eu vou estar. Não importa se é 10 horas da noite que precisa de mim. Não importa. Eu estou sempre pronto. Sempre pronto. E eu digo isso a respeito das entrevistas, que é como na faculdade. Você vai para a faculdade e passa 4 anos pagando para estudar. Quando termina a faculdade, você pede a Deus, pelo amor de Deus, me arrume um estágio. Para ver se a sua carreira decola. E nas empresas as pessoas não querem ter esse tempo. Elas querem chegar daqui 6 meses, se não for promovida, se alguém for promovido na frente, elas querem desistir. Não querem passar o tempo de aprendizado para poderem descolar. Sim. Então,
E quando tem a oportunidade, que começam a aparecer, por exemplo, isso. Eu precisei dar aula 11 horas da noite. Vou estar lá. Tava em reunião esses dias até 11 horas da noite, resolvendo coisas. Elana, por que você estava em reunião 11 horas da noite se o horário de trabalho... Porque é o meu trabalho. Eu precisei resolver aquele horário. Então, assim, as pessoas têm a oportunidade e aí começam a botar banca. Que eu não posso, porque esse não é o meu horário de trabalho. E o que você pensa a respeito? Já pegando a deixa, o que você pensa a respeito disso? Porque, assim, eu não vou fazer tudo isso porque foge do que estão me pagando. É muito trabalho para pouco dinheiro. É o Neymar no lugar do Zezé. Tá no lugar errado. Se a cultura da empresa não é essa, a minha cultura não é abraçar a árvore, fazer sechonoye, fazer meditação. Minha cultura é vendas, assim, eu vim de lá. Então eu aprendi no angu e no tabefe, como a gente diz aqui. Aprendi na porrada. Então, eu tento ser um pouco mais meigo, mas também não sou um sim carinhoso, né? Assim, a minha cultura é do resultado. É só o que muda. Você quer calar a boca de alguém? Tem resultado. Meu amigo, se você está preocupado com o horário, você não está preocupado com o resultado. Se você está preocupado com a dor, você não está preocupado com o resultado. Se você está preocupado porque você está com dor de cabeça e não pode trabalhar à tarde, você não está preocupado com o resultado. Porque é o aniversário do teu cachorro, você não está preocupado com o resultado. Porque eu tenho que tirar férias de 30 dias. Você não está preocupado com o resultado. Então você tem que procurar trabalhar em algo que esteja alinhado a essa cultura. E existe. Com a ONG, na igreja. CLT ali, né? Na igreja, muito bom. Né? Aquela vibe do culto, da adoração e tal. Mas no trabalho não é a igreja. Sim. Né? Nem sempre todo mundo vai te pedir meu amor, por favor. Ou você está alinhado à cultura, ou procura outro lugar. É muito do conformismo também, né? As pessoas se conformam com tão pouco que não vai atrás um. Cada um sabe da sua dor. Eu sei da minha. Então, assim, eu sei eu sei do meu desejo, do meu sonho. Então, não tenho tempo para chorar a minha dor agora, não. E nem tempo para. Não, eu preciso tirar 30 dias de férias. Não preciso agora tirar 30 dias de férias. Né? Acho que o ponto é esse, né? Você saber onde quer chegar e traçar o caminho para chegar lá, né? Não estou recriminando quem faz, pelo amor de Deus. Estou dizendo que a minha cultura é essa. Sim. Foi assim que eu fui formado. Né? Foi assim que eu fui formado. E todo mundo deve tirar férias. Tá no grupo é obrigado, inclusive. Né? Sim. Obrigado. Eu quero ver. Não existe. Férias. Férias. Mas para o meu momento, para os meus sonhos, eu não tenho essa agenda. Então, assim, se alguém também não quer ter, e não tira férias para receber o dinheiro das férias. Porque deveria, por mim, todo mundo era PJ para poder produzir e ganhar. Mas a gente tem que seguir a regra, e a regra é CLT. Com certeza. E agora eu quero que você deixe um recado para quem está iniciando aí na fé, no empreendedorismo, enfim. Deixa um recado para essas pessoas que estão iniciando uma caminhada em algo novo. Olha, eu acredito nos propósitos de Deus, de verdade. Deus tem um plano para cada um. Tá? Deus tem um plano para cada um. E nem todo mundo vai ser médico. Sim. Né? Como os médicos não poderiam atuar se não tivesse as pessoas que fazem o jaleco, como a minha esposa, né? Se não tivesse o Lona Jalecos, como é que os médicos iam operar? Então, nem todo mundo nasceu para ser médico. Sim. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Né? E essa expectativa de ser algo que não está alinhado à cultura da pessoa é que frustra elas. Né? Eu tenho um exemplo com o meu filho Esdras, que é um braço para mim, uma fortaleza e tal. E no começo ele diz assim, meu filho, vai fazer medicina. Né? Eu trabalho, eu ajudo. E você vai... Não, pai, vou não, dá para mim não. Não dá não. Nem pense. Quero ter estudo obrigado. E tal. Quando chegou a vez do Arthur agora, meu filho, escolhe qual curso que você quer fazer. Medicina. Você quer fazer medicina? Quer fazer direito? Quer fazer engenharia? Não, pai, eu quero fazer administração. Que ótimo. Foi uma realização para mim, assim. Então, filho administrador, né, que pode tocar as nossas coisas, cuidar da nossa casa, né, olhar para dentro de casa. E eu fiquei muito feliz, assim, e orgulhoso dele ter tomado essa decisão, né, e estar fazendo o que ele quis.
Esse é o mais né? novo, É o mais né? novo. O Esdras, ele é responsável lá pelas polpas Vitórias, né? Ele atua no Tá comercial de lá. administrando. Ele é o comercial da rota lá. Os meus sócios que tocam a operação. Ele é o comercial. Uhum. Né? Então, assim, é isso que ele gosta. Ele gosta da logística, Sim. ele gosta de entrega, caminhão, tá no meio das pessoas. Ele gosta do dinamismo. Ele não consegue sentar, nem ligar o computador. Ele Não consegue. não. O negócio dele é a operação. Não, e graças a Deus, Sim. isso que eu estou dizendo. Se todo mundo quiser ser administrador, né? Então, cada um procurar entender o seu perfil e pensar nisso. Porque nós temos exemplos, e eu uso o exemplo de um amigo meu, de um grande amigo, um grande irmão meu, que é um motorista. E é um cara muito próspero. E ele já tem 2 empreendimentos, junto com a família, com a esposa e os filhos. Tem 2 lojas. O cara é motorista. Mas por quê? Porque o cara é bom. Então o cara é diferente no que ele faz. E a remuneração dele é diferente. Sim. O cara é bom. O cara dá conta, o cara não. Entendeu? Aquilo que eu falei da cultura. Ele não tem problema com horário. Ele não tem problema com demanda. E não só para ser motorista. Qual o papel que ele tem? O que tem para fazer? Ele resolve. Tudo. E como esse cara não vai ser diferente? Como ele não vai ser destaque? E o resultado vem. Deus abençoa as pessoas que Sim. se esforçam. Então, não é a tua função. Como tem pessoas que, às vezes, são tão pobres que só têm dinheiro. Né? Então, medir as coisas pelo sucesso financeiro, eu acho que é um fracasso. Com certeza. Porque eu conto muito um exemplo de um irmão de uma igreja que eu cooperei lá em São Paulo, de um lugar da periferia. E o irmão Manuel, ele era um senhor muito simples. Criava 2 filhos e era aposentado. Os meninos eram pequenos, não trabalhavam ainda. E a casa dele era muito organizadinha. Muito organizadinha. Toalha na mesa. Toda vida que a gente ia lá, tinha bolo, tinha café, tinha refrigerante. E ele era assalariado. Então, assim, ele foi uma das pessoas mais prósperas que eu conheci. E muito simples. Uhum. E muito simples. Como você vê o Michael Jackson tomou não sei quantas anestesias para dormir e não conseguiu dormir e morreu. Porque não tinha paz. Porque não era feliz. Porque não era próspero. Então, assim, relativizar o sucesso pela função, pela formação, é muito baixo. Sim. É muito baixo. O sucesso está na família. Como é que está a família desse cara? Como é que está a saúde desse cara? Como é que está a vida desse cara? Como é que ele vive? Né? Quais são os prazeres dele? Então, isso é sucesso para mim. Né? Então, criar expectativa no conselho de, você tem que empreender. Lógico que eu gostaria de estar empreendendo para mim. Mas não é o meu momento, não é o meu tempo. Talvez eu nem faça isso. Uhum. Tem que ser tá cooperando em outros lugares a vida toda. E tudo bem. Sim. E tudo bem, mas tudo ótimo para mim. Assim. E nem agora para os meus filhos. Eu quero dar a oportunidade a eles deles empreenderem. Sim. A minha esposa, eu junto, né, com ela está empreendendo. A loja dela com ateliê, querendo abrir a segunda loja. E ela e tudo bem assim também. Uhum. Né? Eles fazem o que eu gostaria de fazer. Mas não é o meu momento, não é a minha hora. Talvez nem seja na minha vida. Estou muito feliz fazendo o que eu faço. Muito feliz fazendo o que eu faço. Então, assim, medir as pessoas por uma questão do que elas constroem fisicamente ou financeiramente, não é só isso. Não é só isso. E a paz, e a família, e a saúde, e esses outros valores que são intangíveis, que o dinheiro não pode comprar. Sem dúvida. Né? Marcelo, eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença aqui hoje, a confiança de ter vindo aqui contar um pouco da sua história pra gente. Fico muito feliz. Vou sair daqui com muitos aprendizados também, que vou levar para o meu dia a dia. Eu queria saber se você quer deixar um último recado. O recado que eu queria deixar era para o pessoal de Itauá, assim, especificamente. Acreditem no potencial da nossa cidade. Invistam em Itauá. Se esforcem para
fazer com que seus sonhos se realizem em Itauá. Nós somos um lugar muito bom. Né? Nós somos um lugar muito abençoado. Que nós tenhamos condição de viver como nós vivemos hoje. De não precisar que nossas casas tenham tantas grades, muros tão altos. Que os nossos carros possam continuar dormindo na rua. Que nós tenhamos a liberdade de ir e vir sem ter medo de violência. Que nós nós possamos olhar para o mais necessitado e para as pessoas que precisam. Porque se elas estiverem bem, nós vamos estar bem. Se nós pudermos diminuir qualquer questão que seja de dificuldade que as pessoas estão passando, nós seremos abençoados também. Então, quando você ajuda alguém, que você tira alguém num momento de dificuldade, a cidade inteira melhora. E se a gente quer viver aqui, morar aqui, criar nossos filhos aqui, ter os nossos negócios aqui, nós precisamos abençoar essa cidade. Né? Cooperar com o que pudermos cooperar. Ajudar. E uma coisa assim importantíssima, ajude o teu amigo que está começando nos negócios. Dá uma moral pro cara. Compartilha uma foto, reposta. Visita a loja do cara, compra o produto dele, ajude. E aí sim você vai estar dando a oportunidade de alguém fazer o mesmo por você. Com certeza. É isso, sim. E é isso, Marcelo, obrigada mais uma vez. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço mais uma vez a sua participação. E quero pedir para você que não segue a gente ainda lá no Instagram, começa a seguir, tá? E curte aqui nosso vídeo, compartilha, deixa um comentário e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!